Olá pessoal, estamos aqui para uma dica Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Preparado para vocês, estudo de grandezas, direta e inversamente proporcionais. Vejamos, grandezas diretamente proporcionais. Se A e B são duas grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Então A sobre B daria uma constante K. Põe isso na cabeça. Grandezas diretamente proporcionais, razão constante. Um exemplo da prática, velocidade, formulinha da física, ΔS sobre ΔT. Imagine você por uma velocidade constante, programada no piloto automático de um carro. Aumenta-se o tempo de viagem, aumenta-se a distância percorrida. Aumenta uma grandeza, aumenta a outra na mesma proporção, diretamente proporcionais. Velocidade constante, aumentou a distância, aumentou o tempo de viagem. A mesma análise para as grandezas inversamente proporcionais. Se duas grandezas A e B são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Então, A vezes B seria uma constante. Vamos associar a mesma fórmula da velocidade, ΔS sobre ΔT. Multiplicando-se em cruz, trabalhando-se a proporção, o deslocamento é velocidade vezes o tempo. Para um deslocamento constante, São Paulo-Ribeirão. A distância entre as duas cidades é constante. Aumenta-se a velocidade, diminui-se o tempo de viagem. Grandezas inversamente proporcionais. Observe, para um deslocamento constante, aumentou a velocidade, o tempo de viagem diminui. O produto é constante. Vejamos um exemplo que foi do Enem. A resistência mecânica S de uma viga de madeira, em forma de um paralelepípedo retângulo, é diretamente proporcional, razão constante, ao quadrado da sua altura e a sua largura, e inversamente proporcional ao quadrado do seu comprimento. Então a viga foi desenhada, ela tem um comprimento X, uma altura D e uma largura B. A resistência mecânica S, segundo o enunciado, é diretamente proporcional, está para, razão constante, é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da distância, está para BD quadrado. Ao passo que essa mesma resistência mecânica é inversamente proporcional ao quadrado da distância ou do comprimento da viga. Então, produto constante, a resistência R multiplicado pelo quadrado da distância daria uma constante K, que é a constante de proporcionalidade. Como se pediu a resistência mecânica, multiplica-se em cruz, isola-se a resistência. A resistência mecânica S é dado por KBD quadrado sobre x quadrado.